Ô pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Eu pensei em fazer esse vídeo aqui mais voltado para um tema que eu estou cansado de ouvir, que eu vejo muitas pessoas conversando na internet, às vezes nem conversando, às vezes brigando e com guerras de narrativa na internet, e que vocês devem já ter ouvido por parte tanto da direita quanto da esquerda sobre o que eu vou falar agora, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de polarização e radicalismos. Vou fazer um breve comentário, não vou aprofundar, posso indicar uma bibliografia, se não na nossa conversa, pelo menos aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo vai ter alguma bibliografia sobre isso, né? Mas eu quero fazer um comentário geral, um aparato do que é esquerda. Afinal, o que é esquerda? Então, vocês já devem ter visto aqui em algum outro vídeo meu eu falando do surgimento de direita e esquerda, que era na Assembleia da França durante a Revolução Francesa, que os que se sentavam à esquerda queriam mudanças, os que se sentavam à direita eram os girondinos, né, que queriam a manutenção da ordem, uma mudança gradual e lenta, diferente dos jacobinos que se sentavam à esquerda. E daí surge direita e esquerda na nossa concepção, que ela foi se alterando um pouco, e principalmente essas concepções de direita e esquerda meio que elas se fundem depois do fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 91. Hoje é um pouco difícil você identificar o que seria esquerda e direita se a gente comparar com os parâmetros do século XIX ou XX. Mas o que a gente tem que... Eu não vou entrar assim a fundo exatamente nisso, né? O que a gente tem que entender é que a concepção de direita e esquerda, ela surge na idade contemporânea, após a Revolução Francesa. É um anacronismo você dizer que certos movimentos antigos ou da antiguidade eles eram de esquerda ou de direita. Você dizer que o César em Roma era de direita, ou você dizer que a rebelião espartaquista do Espartacus era de esquerda por ser uma rebelião de escravos contra Roma e tudo. Claro que tais eventos são utilizados tanto por um lado como o outro para ilustrar basicamente as suas posições. Mas é um anacronismo você dizer que aquilo era direita ou esquerda, porque naquela época não se tinha essa noção de direita e esquerda que nós temos hoje, né? Basicamente, sendo assim bem por cima, depois vocês olham na bibliografia aí que eu vou indicar, o que a gente poderia definir como esquerda seria uma maior coletividade, né? Seria os ideais da igualdade, você colocar a igualdade, a noção de igualdade acima de qualquer outra instância, principalmente como seria a concepção de liberdade pelo que a direita defende. E a noção de direita, ela seria um locus, né? Ou um campo político que defende uma liberdade acima das igualdades, acima da coletividade. A direita, a gente pode dizer, embora exista o liberalismo de esquerda também, ela é muito influenciada pelo liberalismo. Hoje se fala muito do neoliberalismo, que é uma coisa diferente do liberalismo clássico, do Adam Smith, do Davi Ricardo e tudo mais. Mas a direita seria mais ou menos embasada no liberalismo, porque a questão do indivíduo ela vem acima da questão da própria sociedade. A gente pode até citar o que a própria Margaret Thatcher, né, que foi neoliberal, né, disse que não havia sociedade, não existia sociedade, existia um agrupamento de indivíduos, né, ou seja, na concepção dela não existia a própria sociedade, né. E já para a coletividade, a questão do coletivo é mais importante do que o indivíduo. Então é como se uma crítica que a direita faz a esse coletivismo é que a coletividade ela suga, ela dissolve o indivíduo dentro de uma massa de pessoas, vamos dizer assim, que não são de indivíduos, né? Mas uma massa de pessoas e a sua subjetividade, o seu eu pessoal, a sua individualidade, ela acaba desaparecendo por conta disso, né? Vamos dizer assim, não estou dizendo que o Rousseau é de esquerda, seria também cometer um anacronismo, mas a esquerda bebe muito do russonianismo e principalmente dos ideais socialistas de um sujeito chamado Gracius Babeuf, né?
ele era basicamente o pai do comunismo moderno. Todo mundo fala muito do Marx, mas ninguém fala do Gramsci Babeuf, que foi um comunista da Revolução Francesa, da própria Revolução Francesa, né, que esteve na Revolução Francesa, né. Depois você teve o Saint-Simon, que foi do socialismo utópico, enfim. Só que aí a esquerda ela vai se organizar e vai ter algo mais palpável, justamente com a figura de Marx e Engels, no século XIX, por conta da Revolução Industrial, né? Por conta da Revolução Industrial, surge a classe operária, surgem as ideias que tinham uma dialética hegeliana, uma dialética, né, entre dois agentes, que seria a classe operária e a burguesia. Então você tem a noção de que tem duas classes, e essas duas classes elas produzem duas ideologias diferentes. Tudo aquilo que vem de ordem da classe operária seria basicamente aquilo que é ligado ao socialismo, o socialismo científico, né, que vai surgir depois com Marx e com Engels, né, e que é um pouco diferente do utópico, né. E os ideais assim da classe dominante seriam os ideais burgueses, né. Existe um outro tipo de socialismo também que se fala muito pouco, é pouco mencionado, ou pelo menos compreendido, que é o anarquismo. Não é esse anarcocapitalismo que o pessoal fala hoje, né? Mas o anarquismo do Bakunin, que depois vai ter do Malatesta, né? Do Proudhon que é anterior a eles mesmos. Então você tem uma espécie de noção de esquerda que é contra o Estado. O Marx nega o Estado também. Ele acredita que fazendo a Revolução Socialista, se vai alcançar um estágio de igualdade plena, onde todos os indivíduos serão iguais, não haverá mais nenhum tipo de diferença. E aí o próprio Estado operário, que seria necessário para se alcançar esse estágio, não mais vai ser necessário, porque já vai estar numa equidistância total, então ele não vai mais servir, né? Não vai ser mais necessário. Esse estágio superior do socialismo, ele se chama comunismo, que é diferente dos ideais socialistas, que vai ganhar uma noção democrática, principalmente no início do século XX, com a social-democracia. O socialismo do Marx, ele negava a propriedade privada e ele queria a coletivização dos meios de produção, né? E os sociais-democratas, algumas vertentes deles, no início do século XX, eles não negam a sociedade privada, eles não negam a propriedade privada, mas eles acreditam que você tem que, aos poucos, atingir uma situação gradual e lenta. Não é à toa que o símbolo dos fabianos é uma tartaruga, né, uma tartaruguinha, porque é uma mudança gradual e lenta, para que você um dia acabe com essas instituições, como a propriedade privada e tudo mais. Mas não será através de uma cisão abrupta, né? Não vai ser através de um rompimento, como a gente pode dizer assim, né? Teve a Revolução Russa, tiveram atores na Revolução Russa, principalmente o Lenin, e a crítica ao Lenin da Rosa Luxemburgo, que era alemã, era pelo menos da social-democracia alemã, não necessariamente do país, mas ela era da social-democracia alemã. Foi assassinada pelos Freikorps durante os anos 20 da Alemanha, na República de Weimar e tudo mais. Enfim, e essas duas noções de esquerda, elas vão entrar em conflito, e eu estou mencionando e focando um pouco mais delas, porque eu quero explicar as divisões da noção de esquerda atual. Após a Revolução Russa, que foi o primeiro experimento socialista, vamos dizer assim, pelo menos de longa projeção, não citando o Robert Owen lá em New Haven, né, na New Harmony lá nos Estados Unidos, né, não citando esses pequenos experimentos socialistas, mas a longo prazo de um país que adotou esse modelo, que foi a Rússia, né, que depois vai se tornar a União Soviética. Os sovietes eram conselhos do povo, populares, que por isso que chama União dos Sovietes, União Soviética, né? Esse primeiro experimento, primeiro foi o Lenin, que tem um texto clássico dele sobre o Estado, que seria a noção de Estado, da noção de Estado leninista, um texto muito clássico. E o Lenin morre e assume o Stalin. E depois que o Stalin assume, você tem uma vertente da Quarta Internacional, que é o do Leon Trotsky, que foi um herói da Revolução Russa, né? Que foi o líder do Exército Vermelho na Revolução Russa, que se contrapôs ao Stalin e foge para o México
porque o Stalin adorava perseguir perseguidores. Vale lembrar que a maior parte de comunistas mortos não foram por inimigos, foram justamente dentro do partido por stalinistas, agentes stalinistas, que começaram através do NKVD, que era antes da própria KGB, a perseguir opositores. E quem eram opositores? Muitas vezes pessoas, inclusive camaradas antigos da própria Revolução Russa, pessoas que estiveram à frente desse processo, pessoas que estiveram nessa luta. Por uma questão de poder, o Stalin perseguiu a todos eles, né? E eu quero dizer das diferenças da esquerda, pelo menos da esquerda radical, que seriam os stalinistas, e até os trotskistas, não estou citando ainda os sociais-democratas. O que acontece entre eles é que os stalinistas, eles fortificaram o Estado, centralizaram totalmente o país, cultuavam o líder, a personificação do líder. Você tinha uma série de arbitrariedades que ia contra os próprios ideais que eles diziam combater no início, que era do comunismo ou do socialismo, vamos dizer assim, né, que a intenção era se chegar ao comunismo, que é um padrão que se repete em diversos países que adotaram esse modelo. Então o que acontece é que a União Soviética se tornou uma ditadura burocrática, uma burocratização em extrema, né, centralizada na mão, não era nem na mão do partido, era na mão do líder. O líder se tornou o próprio partido. A Hannah Arendt vai definir o totalitarismo exatamente sendo isso. Quais são os tipos de totalitarismo que a história apresentou? O nazismo e o comunismo da União Soviética, que é diferente do autoritarismo. O autoritarismo seria o fascismo, o franquismo, o salazarismo e tudo mais. Essa é uma diferença que a Hannah Arendt faz. Ela não chegou, eu não sei, ela não escreve, ou pelo menos não viu, não sei dizer, a Revolução Maoísta, que também pode ser considerado um tipo de totalitarismo. É quando o líder, ele tem a propaganda, ele tem todos os aparatos de Estado, não pelo partido, mas para ele mesmo, para a manutenção dele. Ele é o partido, ele é o país, né? É uma coisa muito terrível isso. E o Stalin, durante a Guerra Civil Espanhola, ele aniquilou os anarquistas, ele acabou com os anarquistas, porque para as potências ocidentais, os anarquistas apresentavam uma ameaça às milícias livres anarquistas. E o que eles estavam fazendo? Eles tinham abolido o dinheiro, eles estavam fazendo uma revolução realmente mais espontânea, né? Diferente dos stalinistas. E como eles eram uma ameaça ao Ocidente, o Stalin queria negociar os grãos e tanto o petróleo também com os países do Ocidente, como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. E para não perder esses parceiros comerciais, ele traiu a luta revolucionária na Espanha, ele parou de enviar armas aos republicanos, que perderam a guerra por conta disso, por conta de sua traição. Depois fez um pacto de não agressão com a Alemanha após a Guerra Civil Espanhola, com a vitória franquista, né? Um pacto que durou pouco, porque depois o Hitler rompeu esse pacto e invadiu a União Soviética. Mas ele fez um pacto que não foi apenas uma questão tão pragmática como as pessoas falam e dizem. Tinha algumas convergências, algumas similaridades ideológicas. Eu não estou entrando no mérito ou na questão que dizem que hoje falam que nazismo é de esquerda. Essa questão é uma questão que eu acho até perda de tempo, né? Historicamente basta analisarmos o básico para a gente saber que não existe uma unanimidade na esquerda e nem na direita, e que existem movimentos lá mais direita, lá mais esquerda em ambos os espectros, né? Ela não é homogênea, tanto direita como esquerda, ela não é homogênea, né? Mas tinham similaridades. O Goebbels, ele admirava muito os propagandistas da União Soviética, diziam naquele tempo que o problema entre eles era muito pequeno, que não tinha tantas divergências assim, né? O Hitler, por conta do Tratado de Versalhes, ele não podia ter um exército que excedia mais de 100 mil homens. Apesar das SAs nazistas, das tropas de choque, né, de assalto, né, do partido nazista, ultrapassarem a 1 milhão de membros, né? Mas ele precisava armar todas essas pessoas. E como que ele poderia armar essas pessoas por debaixo do pano? Naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, internet, satélite e tudo mais. Então boa parte da Reichswehr, a Reichswehr era antes da Wehrmacht. A Reichswehr era o exército alemão. Eles foram armados e treinados na União Soviética. Você tinha intercâmbios de escolas militares soviéticas com escolas militares nazistas, né?
Enfim, isso é pouco falado porque eu acredito hoje que a União Europeia, principalmente, depende muito ainda da Rússia hoje. Então tem certas feridas que eles não podem tocar. Como, por exemplo, eles são muito dependentes do gás russo, do petróleo russo. Então, se você começar a atacar e bater muito de frente, você vai meio que criar um problema muito grande, né, com um país que não vai querer fazer um revisionismo histórico nesse sentido. Mas você claramente tinha um intercâmbio de militares, e eu já li em alguns livros, por exemplo, posso até deixar na bibliografia aqui, e alguns documentários falando que inclusive métodos de extermínio, métodos de técnicas de massacre em série que a Alemanha levou à enésima potência, né, com ideais racialistas e racistas, a União Soviética tinha discutido com engenheiros, com a estrutura maior da Alemanha nazista, para fazer isso com opositores políticos também. Então, assim, quando veio à tona os documentos de desestalinização da União Soviética, principalmente na época do Nikita Khrushchev, nos anos 50, após a morte do Stalin, você teve acesso a documentos terríveis, assim, dos expurgos, a coisas que aconteceram que foram terríveis, absolutamente terríveis, assim, né? Que é um padrão que se repetiu em várias outras ditaduras também, que tinham ideais semelhantes aos stalinistas, né? Ele mandou matar o próprio Trotsky no México, né? Enfim, não se pode dizer, como alguns falam, que aquilo era uma social-democracia. A social-democracia, ela não nega, por exemplo, o próprio capitalismo, ou pelo menos você faz um capitalismo de Estado, mas não um capitalismo que você tem uma planificação da economia total, que você tem uma estatização total das coisas, né? Você tem, por exemplo, uma iniciativa privada que arrecada dinheiro e através de impostos ou através de distribuição de renda você consegue distribuir a renda, você consegue meio que democratizar mais toda a distribuição do bojo, do bolo que cresce e depois tem que ser distribuído, né? É diferente de você ter, por exemplo, uma planificação centralizada de um partido que toma conta até de produção. Isso era semelhante ao que aconteceu na Alemanha. As SS na Alemanha, elas cuidavam até de produção. É como você ter uma elite do exército que cuida de tudo, de todas as instâncias. É o verdadeiro totalitarismo, até de produção. E o Exército Vermelho e as polícias secretas e de elite do Exército Vermelho cuidavam até das produções também, né? Enfim, a social-democracia no Brasil, ela tem um expoente muito curioso, que eu gostaria de puxar a sardinha para o trabalhismo, que é o socialismo moreno, né? Que é um socialismo criado pelo próprio Darcy Ribeiro, junto com o Brizola, né? Enfim, o Alberto Pasqualini fala muito do trabalhismo na criação do PDT, quando eles saíram do PTB ali na transição democrática. E se criou uma espécie de socialismo que não é esse socialismo ortodoxo ou o socialismo stalinista, nem mesmo trotskista. Ele é um socialismo que, pelo menos dentro das leituras que eu fiz, ele é o que mais traz uma realidade brasileira, é o que mais traz uma brasilidade, né, com as nossas questões, sem você importar modelos de fora, enfim. Eu acho uma coisa muito válida, porque ele não nega e já foi chamado de um conservadorismo mascarado, já foi ofendido por diversos grupos, tanto stalinistas quanto trotskistas também, embora eu sei que eles têm diferença e tudo mais, né? Enfim, com o fim da União Soviética, você teve uma revisão, principalmente dos países e dos ideais comunistas no Brasil. Você tem partidos como o antigo PPS, do Roberto Freire, que vai para um lado totalmente diferente, né? O próprio o Astrogildo Pereira, que é da Fundação Astrogildo Pereira, deve revirar no túmulo quando vê o caminho que o partido levou, até virar o próprio Cidadania de hoje, que não tem nada a ver com o original, com o PCB original, né? O PCdoB de comunista só tem no nome hoje também, nenhum deles vai contra a ordem, nenhum deles propõe aquela raiz mesmo da esquerda, da luta armada, dos anos 60, enfim, se mudou muito exatamente tudo isso, né? Enfim, e aí, o que, assim, uma opinião, assim, minha, né, dizendo assim, eu acho que, historicamente, eu me considero mais à esquerda do que à direita para diversas coisas. Mas eu acredito que não é mais esquerda você chamar, por exemplo, um governo como o da Coreia do Norte,
ou até mesmo em algumas instâncias de Cuba, ou até mesmo, enfim, da antiga União Soviética, o que eles tinham se tornado. Porque você pega, por exemplo, na Coreia do Norte, tem uma ideologia lá chamada Juche. Essa ideologia Juche, ela acabou, né, ela ultrapassou do próprio marxismo e do próprio stalinismo, que surgiram basicamente inspirados com ideais stalinistas, e ela chegou numa situação de ser uma espécie de nazismo coreano, vamos dizer assim, né? Porque eles têm ideais de pureza racial, ideais de uma monarquia basicamente absolutista. Lá o poder é passado de pai para filho. O Kim Il-sung, que é o líder da revolução, o Kim Jong-un de hoje, ele é descendente do Kim Il-sung. Então é uma família que ela é eleita pelo sangue. É uma monarquia absolutista. É o que levou a isso daí. Claro que de uma forma menor, em Cuba você teve isso, mas não tão explicitamente. Os Castro, Raul Castro, depois do Fidel Castro, esteve à frente, mas também era da mesma família, era uma família que dominava tudo. A questão que eu estou querendo levantar isso não tem nada a ver com o socialismo ou com o comunismo. Você tornou exatamente um país totalmente hierarquizado, estatizado completamente por um partido ou nas mãos do líder, que acaba minando a própria questão de certa forma, da natureza humana, vamos dizer assim, porque você tem um mercado paralelo, o mercado ele acaba existindo de uma forma paralela, um mercado negro, onde se vende coisas por debaixo do pano. A União Soviética ganhou muito dinheiro com corrupção e com o mercado paralelo também, né? Vendendo para fora, inclusive. Então, você tentar... Eu não sou a favor, por exemplo, de um capitalismo selvagem ou da ausência total do Estado, mas eu também não posso ser a favor de uma coisa é você ter uma economia planificada ou uma planificação de preços em alguns casos. Outra coisa é você querer transformar toda a economia na centralização do poder estatal, né? Isso é uma coisa que é humanamente... já mostrou que isso não dá certo, que as coisas extravasam, aquele sistema não funciona e vai ruir também, e ruir de uma forma, né? É uma coisa que talvez a gente tenha que estudar mais antropologicamente, e não tão ideologicamente, politicamente falando. Talvez é uma questão de antropologia mesmo para a gente estudar exatamente essa questão, né? Enfim, outra coisa que eu gostaria de lembrar é que, infelizmente, a gente não pode dar ouvidos ao que falam hoje, por exemplo, que Lula é comunista, que a gente tem uma ameaça comunista no Brasil. Isso é uma piada, né? Isso é uma retórica da extrema-direita para conseguir fazer valer as suas prerrogativas e tudo mais. Né? Um dos governos mais neoliberais que tivemos, que privatizou mais inclusive do que na época do Fernando Henrique, que jamais foi contra o sistema financeiro de bancos de investimentos mundiais, que fez com que a população de certa forma ascendesse, mas uma ascensão que a gente pode questionar, que endividou pra caramba a população por conta da política de crédito. Isso daí favoreceu grandes corporações e empresas, enfim, inclusive bancos, inclusive um BNDES que dá dinheiro para empresário, por exemplo. Isso não é um governo socialista, entendeu? Isso é um governo com medidas totalmente neoliberais. E a conciliação, né, desde que Lula lança aquela carta ao povo brasileiro de conciliação, de que ele precisa negociar com o Congresso, de que, enfim, que ele não vai ter aquele Lula dos anos 80, que era um Lula mais à esquerda mesmo, ele saiu do governo com 80% de popularidade do seu primeiro mandato. Ele poderia muito bem ter feito medidas mais à esquerda, né? E isso é uma coisa que a gente se pergunta muito. Por que isso não foi feito? Né? Se ele estava com esses governantes com menos popularidade, batem mais de frente com o sistema do que o Lula, que tinha 80%. A gente não vai conseguir ver isso mais, pelo menos eu acredito que por um bom tempo, um político ter 80% de aprovação da população. Então eu acho que o movimento da história, ele é uma coisa que passa, e a gente talvez não consegue voltar para aquela mesma situação. E a história da América Latina já provou que às vezes o retorno ele não é tão benéfico. Vide Getúlio Vargas nos anos 50, não era mais o mesmo Vargas dos anos 30, o mundo tinha mudado, você tinha uma classe operária mais emergente, você tinha uma urbanização do país muito maior,
Você entendeu? Então não era a mesma situação. A mesma coisa aconteceu com o Perón. Quando o Perón voltou, foi um desastre. Depois da morte do Perón, tinha a Isabel, e tudo isso foi culminar num golpe de Estado dos militares, que foi a pior ditadura da América Latina de direita, vamos dizer assim, foi a ditadura da Argentina, muito por conta desse peronismo desastrado, não do primeiro regime Perón, mas da volta do Perón. Então a gente não pode ficar à mercê do passado. Eu sei que a situação hoje, ela exige às vezes deixar diferenças de lado, por conta de combater o bolsonarismo, enfim. Mas eu, a meu ver, assim, gostaria muito que tivesse uma outra alternativa que não ficasse entre Lula e Bolsonaro, né? Porque a conjuntura do mundo é outra, né? O primeiro governo Lula, ele foi muito bom. Mas será que a gente vai ter a mesma conjuntura hoje, com um mundo totalmente diferente, com a situação de pandemia, com a economia do jeito que está? A gente não está mais tendo aquela questão de grandes lucros com commodities, como a gente estava tendo, um processo de desindustrialização que foi, inclusive, com participação do próprio governo petista também, de desindustrialização do país, tremendo, entendeu? Então é complicado, assim, né? Uma coisa que eu queria lembrar também é que se você pega, por exemplo, o discurso neoliberal, para alguns ideólogos do neoliberalismo, quando a pessoa realmente quer fazer valer as suas ideias, e às vezes até nem sendo fiel às ideias originais, para eles tudo vale, né? Então, se você pega, por exemplo, muitas vezes algumas pessoas que infelizmente existe dos dois lados, mas que existe na esquerda, falando que a Constituição é burguesa, que a democracia é burguesa, que tem que se acabar com tudo isso, que tem que ter a ditadura do proletariado, em nome de uma suposta igualdade que será alcançada e tudo mais, você tem na direita exatamente o mesmo discurso, só que de sinal trocado. O Hayek, ele dizia, ao visitar o Chile neoliberal de Pinochet, muito inspirado pelo aquele jurista do nazismo, Carl Schmitt, que ele preferia uma ditadura neoliberal, que pudesse ser neoliberal por uma via autoritária, que isso era necessário, que ele preferia isso, do que uma democracia que não fosse neoliberal e prezasse mais pelo igualitarismo. Então você percebe que a justificativa para que se alcance aqueles ideais, tanto dos radicais neoliberais de direita, quanto os radicais de uma esquerda ortodoxa, é a mesma coisa, né? Então o que eu queria dizer nesse vídeo é que exageros, extremismos existem dos dois lados. E que às vezes a gente não pode depositar todas as nossas esperanças apenas em um espectro só. E após o fim da União Soviética, com o mundo multipolar de hoje, que não é um mundo mais bipolar, que muitas pessoas ainda estão nos anos 60, né? O mundo multipolar de hoje, conceitos de direita e esquerda, eles se fundem, né? O próprio keynesianismo dos anos 60, hoje em dia ele tem uma outra leitura, mas essa leitura do estado de bem-estar social ao presente, ele precisa de uma iniciativa privada que produza riqueza para que essa riqueza seja distribuída, né? Não dá para você dizer ainda em planificação e uma estatização total de todas as instâncias econômicas ou da vida.